tarde. Duas relevantes etapas desse segundo seminário internacional de História e Direito. Convido a professora Adriana Pereira Campos para tomar assento aqui e também o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para tomar assento. Professoras, então, Adriana e Otávio Luiz para tomar assento aqui. Serão nossos palestrantes. Professora Adriana Pereira Campos, da Universidade Federal do Espírito Santo, é graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e também doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculada à graduação de Direito, História e os programas de pós-graduação Stricto Sensu História e Direito. É membro do Centro de Estudos dos Centros e também milita na área de História com ênfase em escravidão, atuando principalmente nos seguintes temas: escravidão, Brasil Império e História do Direito. Professor Otávio Luiz, da nossa grandiosa Universidade Federal Fluminense. É pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, 2011, em Direito Privado na condição de pesquisador visitante como bolsista da Sociedade Max Planck, no Max Planck Institute, a pronúncia não sei muito falar bem alemão, Direito Privado comparado. É doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professor doutor no Instituto Brasiliense de Direito Público e da Faculdade de CTT, possui linha de pesquisa em Direito Civil e advogado da União, consegue conciliar, para nossa honra aqui, as duas funções, dando aula às segundas-feiras e militando com atuação como advogado da União em Brasília. Para nós é uma honra tê-los aqui, professora Adriana do Espírito Santo, também tenho raiz no Espírito Santo, fui promotor de justiça lá no Estado do Espírito Santo. E essa grandiosa universidade, eu sinto muito honrado em presidir essa mesa, composta por dois grandes doutores, porque aqui estudei também, em 73, a Universidade Federal Fluminense me deu 3 empregos públicos, o do Ministério Público, o de Juiz de Direito no Estado do Rio de Janeiro, onde eu estou aposentado já como desembargador, e professor desta casa por concurso. Então, para mim, presidir uma mesa composta pela professora Adriana e pelo professor Otávio, mais ainda me sinto honrado. Então, pela ordem, com a palavra a professora Adriana, da Faculdade Federal do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Eu tenho duas opções, que seria apresentar lendo ou apresentar, né, só pontuando algumas questões do texto. Eu vou correr o risco de simplificar um pouco as minhas reflexões e, ao invés de ler, eu vou tentar explanar aqui, né, sem a leitura. Esse trabalho que eu vou apresentar a vocês tem um pouco do tema que foi de uma mesa hoje da manhã sobre a democracia. Eu faço uma pesquisa sobre magistratura eleita no século XIX, eu já desenvolvo essa pesquisa, já estou no 3º ano, ou seja, estou obrigada já quase a acabá-la, enfim, apresentar relatório. Queria também dizer que o que trouxe aqui hoje seria uma continuidade do que apresentei no último congresso, mas fazendo um novo recorte, e explico. Durante esses anos, a minha intenção era discutir
exatamente como era o trabalho das justiças de paz no século XIX, até porque, como vocês sabem, e eu falei na última vez que estive aqui, no Encontro de História e Direito, há uma previsão constitucional, não é, de eleição de juízes de paz aí no Brasil, e que não vingou ainda, né? Essa questão ainda não está decidida no Brasil. Mas isso não é novo. No século XIX, quando se organizou a Constituição brasileira, trouxemos já para o plano da Constituinte a proposta do Juizado de Paz, e quando a Constituição foi outorgada por Pedro I, colocou-se a existência do juiz de paz, e a Constituição dizia que ele deveria ser eleito da mesma maneira e do mesmo modo que os vereadores. Mas somente no ano de 1828, quer dizer, depois da Constituição, é que se fez uma legislação para a escolha de como se procederia a escolha. É interessante porque esse tema ele tem vinculação direta à ideia de cidadania. Eu faço parte de um grupo que estuda cidadania. Em geral, no Brasil, quando falamos de cidadania, nós vinculamos esse assunto à ideia de participação eleitoral, né? Trabalhamos para cargos majoritários, em geral para presidentes, quando a gente fala. No século XIX, isso estava vinculado à eleição dos deputados. Como a eleição era censitária, há uma certa confusão no Brasil. Tratava hoje o Christian deste assunto. Quem participava? Com que qualidade participava? Às vezes a gente acha até que tinha pouca gente. Ao contrário do que vocês imaginam, o Christian falou um pouco a partir da República, né? Que começou com 1%. Na verdade, não começou com 1%, ele sabe disso, que ele é especialista do século XIX. Começamos com 13%. A Constituição de 1824, ao determinar os votantes, determinou com um valor, né, necessário para se tornar votante, que fazia com que quase todos os homens livres, adultos, pudessem votar, dado que era muito baixo o valor, 100 mil réis. Um escravo, para vocês terem ideia, podia custar até um conto, né? Então, ter a renda de 100 mil réis não era difícil, eu mostrarei aqui. Além disso, também importa muito a discussão que trouxe o Christian aqui, compreender, não é? Que povo era esse chamado para as eleições. Então, dando um pouco de continuidade a isso, no meu trabalho, eu me preocupei em dimensionar como é que também o povo recepcionava essa questão das eleições. Povo é uma palavra muito complicada. Também vou me apoiar aqui já no que o Christian disse, porque para as camadas dominantes, como ele estava dizendo, quando se fez, né, a discussão sobre quem seriam os votantes no Brasil, se imaginou, por exemplo, que as mulheres não poderiam ser. Ora, de uma tacada se tirou 50% da população, não é? Crianças também não, até hoje, né? A não ser as crianças de 16, 18 anos, mas tudo bem. Então, não podem votar. Então, vejam, a discriminação censitária era a menor das discriminações, porque se as mulheres representavam 50%, as crianças talvez 50% também desse contingente de homens que sobravam. Os escravos, mais, dependendo do lugar, se fosse, por exemplo, em Vitória, minha cidade capital do Espírito Santo, 50% de novo. Quando, então, a gente vê o que sobrava, eram todos os homens com renda de 100 mil réis. Então, quase todos os homens adultos no Brasil votavam.
por isso é muito complicado. Além das questões conceituais colocadas aqui pelo Christian, até a questão mesmo da realidade é difícil você aquilatar. Isso tomou a nossa elite de surpresa, não é? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar essa foto que trouxe para vocês. É uma foto de um momento eleitoral em Vitória, né, final do século, na década de 70. Ainda não tínhamos reduzido a 1% da população os votantes. E vocês percebem que tem bandeirolas e as pessoas parecem mais estar numa festa do que num momento eleitoral. Eu trouxe só para nós, quando nós tratamos, né, como a elite falava das eleições, a gente perde um pouco a dimensão do que eram essas eleições para as pessoas comuns. Aí eu gostaria de passar para o próximo slide. E uma pequena comparação, né, para aquilatar também o que aquele povo, né, que dizia o Christian, conceitualmente não deveria ser uma plebe, não era privilégio nosso, até porque o sufrágio universal na França só em 1848, depois da Revolução de 1848. Antes disso, também era censitário. Então, vejamos aqui que nós temos um cálculo feito por do historiador José Murilo de Carvalho. No Brasil, nós iniciamos, né? Ele tem um livro interessante sobre cidadania que vai mostrar que, ao contrário da Inglaterra, que começa com os direitos individuais, nós começamos mais fortemente com os direitos políticos. E participavam das eleições, dentre os homens livres, 13% das pessoas. E eu gostaria de lembrar aos senhores que o maior corte vinha do ponto de vista sexual. Claro, as mulheres, né, a primeira distinção era sexual, né? E, para vocês terem uma ideia de como o mundo estava avaliando isso à mesma época, em 1870, quer dizer, tirando a França, porque nesse momento já adotava o sufrágio universal, nós tínhamos 1 milhão de pessoas votando no Brasil. E nós tínhamos na Inglaterra 7% das pessoas, das pessoas livres, claro, lá eram livres, 2% na Itália, em Portugal 9%, e na Holanda, 2,5%. Trago isso só para ilustrar que não era privilégio nosso ter uma elite com dúvidas sobre quem votava, sobre quem tinha os direitos políticos. A nossa elite não estava praticando nada diferente do que a própria Europa vinha praticando, o que não é nenhum mérito, claro, vocês têm toda a razão quando pensam isso, não é nenhum mérito. Para pensar, portanto, essa questão da cidadania, dois conceitos eu gostaria de trabalhar com os senhores. O primeiro é a ideia que também o José Murilo de Carvalho desenvolve sobre como se deu a cidadania. Pensando que, no Brasil, nós tivemos aqui um movimento de independência fortemente polarizado pelas camadas dominantes e de exclusão, né, de movimentos nativistas, ele vai mostrar que essa cidadania, segundo um modelo teórico, né, não seria do tipo universalista, como construído na França, de baixo para cima, né, seria de cima para baixo. Além disso, seguindo também um modelo teórico de interpretação, nós teríamos uma cultura política que não seria exatamente cívica nesse momento, seria súdita. Em que isso significa? Que as pessoas estavam preocupadas com o atendimento de seus anseios individuais, não tinham uma visão exatamente de
responsabilidade com a coisa pública, que a coisa pública deveria ser dirigida por elas precisavam tomar conta do Estado. Ao contrário, elas demandariam do Estado o atendimento de suas demandas. Bem, nesse sentido, formou-se no Brasil, ainda na década de 20, um grandioso debate sobre como controlar, né, o Estado dirigido por um rei estrangeiro, Pedro I. E uma das grandes ideias foi a criação, não é, de autoridades locais que não fossem eleitas, não fossem escolhidas pelo Estado. Mas quando nós falamos isso, nós criamos uma lógica que parece que as pessoas combinaram, não é? Assim, vamos escolher uma instituição democrática só para usar essa instituição democrática. Uma coisa maniqueísta. Muito comum se avaliar que o juizado de paz foi criado de forma maniqueísta por uma classe dominante sedenta por controlar um rei estrangeiro. Não foi bem assim. Houve um grandioso debate na Câmara e lá, é bom dizer, sofríamos a influência tanto da França quanto dos Estados Unidos em relação ao juiz de paz eleito, que não é a mesma coisa da Inglaterra, não tem nada a ver com a Inglaterra, porque na Inglaterra o juiz de paz não era eleito, nunca foi. A ideia de eleger juízes de paz foi da França, mas em 1804 acabou. E nós criamos aqui em 1828, portanto, e lá nos Estados Unidos também, e com eleição em alguns lugares. Portanto, é uma ideia muito nossa. Ninguém pegou uma coisa pronta e usou. Foi uma discussão realizada e aí vinham aí muitos princípios políticos. O que é interessante notar quando se pensou para o Brasil o voto censitário, eu não tenho certeza se a classe dominante tinha a perfeita compreensão da extensão desse voto, como eu disse a vocês. Os europeus foram muito mais cautelosos e restringiram muito mais. Nós restringimos menos. Mas eu não sei se foi porque Pedro I era bom, ou porque quem ajudou Pedro I a escrever a Constituição era bonzinho, ou porque a Constituinte era boazinha. Eu creio que era falta de dimensão. O que importa é que estavam dadas algumas situações. Criou-se um juizado de paz, uma magistratura popular, uma magistratura eleita, não é? Diretamente, não era eleitor, ou seja, não existiam 2 graus de votação para juízes de paz e nem para vereadores, não é? Porque era assim que funcionava para senadores, os jovens que estão aqui não devem saber, mas era assim que funcionava para senador, deputado, etc. Você primeiro votava num sujeito que tinha uma renda maior, ele se tornava eleitor, aí você reunia o colégio eleitoral e então você ia eleger o senador. O juiz de paz e o vereador não, o votante, aquele cidadão simples da foto que eu mostrei para vocês, elegia diretamente. E o que fazia o juiz de paz? Ele formava culpa, ele agia como um chefe um delegado, tanto que depois ele foi substituído pelos delegados, como subdelegado. Ele agia como um conciliador nos processos, né? Além disso, ele era o todo-poderoso das eleições. E isso que é importante dizer. Na verdade, eu uso aqui um pouco a compreensão do Vitor Nunes Leal e do Oliveira Viana, que vão mostrar que a legislação municipalista da década de 20 no Brasil transformou as panelinhas oligárquicas, né, me apropriando aí um pouco da fala do Oliveira Viana, em municipalidades, ou seja, aquela oligarquia que antes decidia, que era formada por homens da governança, que eram homens que estavam sempre nos cargos,
e por indicação, evidentemente, por prestígio, agora tiveram que ceder lugares a autoridades eletivas e mais, autoridades escolhidas por esse populacho, por essa plebe, que posteriormente, como o Christian descreveu aqui muito bem, foi alvo de intensa crítica por parte da nossa elite política. No próximo slide, eu vou falar ali do eleitorado da Serra. É uma pequena localidade do Espírito Santo, que nesse período era ainda uma freguesia. E como vocês podem perceber, nós temos aí uma povoação com 428 votantes, não é? 1.445 pessoas livres, sendo que desses, 679 eram homens adultos, dentre os quais 472 brancos, 182 pardos e 25 pretos. Isso é a própria fonte que descreve dessa maneira. E levando em consideração a forma como eles realizaram a primeira eleição lá, nós encontramos perto, não é, de 200 de pessoas capazes de realizar o exercício do voto. E isso já existe, isso mostra uma mobilização intensa, não é, nesse pequeno lugar, onde as pessoas provavelmente chegavam até a matriz da paróquia de burro, andando um dia inteiro. Não só era difícil se tornar um eleitor, né, um votante, como ainda você tinha que vencer as dificuldades geográficas, né? Eu gostaria de mostrar esse pequeno lugar também, Carapina, um lugarzinho lá bem pertinho de Vitória, o senhor deve conhecer. É um lugar bem pequeno. Naquele tempo, ele tinha, em 1870, 900 habitantes, negócio assim, lugar nenhum quase, né? E eles votaram em 1800 e... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eles votaram, na década de 50, foram 116 pessoas. Se nós fizermos o cálculo sobre 906, 22 anos depois, nós encontraríamos 118%, 118 pessoas. Portanto, o dado do José Murilo de Carvalho vale não para o Rio de Janeiro apenas, mas vale para uma localidade como essa. E, mais ainda, eu gostaria de mostrar essa curva aí para vocês. Quando nós fizemos a contabilidade dos votantes, encontramos esse negócio maluco ali, em que nós tivemos, uma hora, 200 votantes. E a gente pensou, olha, isso aí porque colocaram todo mundo para votar. Gente, cachorro, papagaio, todo mundo. Que nada, nós fomos olhar, viu, professor Marcos, os inventários da população. A gente descobriu que a população de Carapina caiu em 1870 para 906 pessoas. Mas, nesses anos que o senhor está vendo aí, de maior número de votantes, era gente viva, e talvez quase todos existissem, quase todos, não garanto todos, porque existia, nessa época, na localidade, 1.330 pessoas. Foi uma grata surpresa para mim, porque eu interpretaria isso de modo positivo de qualquer jeito, não porque sou poliana. Primeiro, porque se fosse mentira, queria dizer que a partir de 57 eles corrigiram, ótimo, né? Funcionou o Ministério Público ou uma AGU lá, estivesse por lá. Mas, se não fosse por correção, de qualquer maneira, não é? Quando eu descobri que, na verdade, isso retratava exatamente o movimento populacional do lugar, significava que, na hora do alistamento, não estava tendo tanta mentira como a gente sempre imagina. Aí eu tentei qualificar quem eram esses homens que votavam. E vejam aí, lavradores, na sua maioria, mas é muito perigoso, 84,5%, portanto era uma roça, né?
O importante é dizer para vocês que é difícil falar lavrador nesta época. Porque vejam aí, nós tínhamos lá donos de engenhos de cachaça, mas apareceu o Joaquim Duarte Carneiro, eleito juiz de paz, designado como lavrador, que era, na verdade, o dono de um engenho. Então, muitas vezes o homem, sendo dono de engenho, ele se qualificava como lavrador. E também o parceiro, né, aquele sistema de parceria, também criava essa ideia de qualificar-se como lavrador. Então, é uma coisa difícil. O importante é nós percebermos que os líderes eleitos, eles acompanhavam o perfil dos votantes, esses juízes de paz. E eles, na verdade, eram apenas um pouco mais ricos, porque era um lugar pobre. Eu estou descrevendo um lugar pobre. Bom, o que interessa, então, é, por exemplo, uma notícia publicada no Rio de Janeiro, em março de 1833, quando, no Aurora Fluminense, em que houve aqui no Rio um descontentamento por parte da Companhia da Guarda Permanente. Vocês sabem que Guarda Nacional era formada por uma elite e a Companhia da Guarda Permanente eram homens comuns, mulatos, libertos até, né, podiam ser. Então, pelo menos no Espírito Santo, essa Guarda Municipal Permanente fez uma reclamação que foi registrada no Aurora, porque chegaram perante o juiz de paz pedindo o direito de votar. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, quando nós falamos que a nossa elite, o Christian descrevia aqui, estava lá bradando contra o direito de voto, né, dessa plebe, é porque, deixa eu dizer para vocês, a plebe queria votar. Ao contrário do que a gente imagina, que eles foram todo o tempo excluídos, aquela foto mostra que não. Vocês... A gente pode voltar naquela foto, por favor? É uma foto mais ilustrativa. Vocês vão olhar ali pessoas extremamente comuns, né? É difícil distinguir assim, né? Mas quando eu mostrei para vocês pela lista de votantes, nós encontramos as pessoas de cor votando, tá certo? Além disso, quando a gente fala povo, bem disse o Christian, é difícil, né? Sobretudo na fala da classe dominante. Mas quando a gente traz elementos como guarda municipal permanente, aí a gente identifica um segmento popular, um segmento que tem uma identidade profissional, que se organiza, que vai até o juiz de paz, apresenta a sua solicitação de votar, e melhor, o juiz de paz nega. Olha o poder dado a esse juiz de paz. Ele nega e ele levou um advogado, segundo a Aurora Fluminense, para de plantão dizer para os caras que eles não poderiam votar. Porque ele dizia que, embora eles estivessem aquartelados na Ilha das Cobras, na região onde sediava a Guarda Municipal Permanente, isso não fazia deles paroquianos daquela região. Então, eles estavam fora. E isso foi avaliado pelo jornal que era porque esse juiz de paz, ele pertencia ao Partido Restaurador. Então, concluindo, para não cansá-los mais, nós chegamos a eu vou fazer 3 conclusões aqui rapidinhas. A primeira, que ao elegerem os juízes de paz, os votantes faziam uma escolha que tinha uma identidade partidária. Então, então, os juízes de paz, inclusive, quando a gente leu nesse Aurora,
eles vão elencar os juízes de paz da época, eles vão dizer que tantos eram do Partido Restaurador, tantos eram moderados, tantos eram de tal lugar. Então, eles tinham um mapa, não é, eleitoral desses juízes de paz. E, para isso acontecer, era preciso, como era comum na época, ter uma qualificação dos cidadãos, né, que podiam votar, os votantes, que fossem simpáticos à ideia daquele partido. Por isso, esse juiz de paz negou o voto a esses guardas permanentes. Não porque aqueles guardas permanentes que estavam indo ali votar fossem menos qualificados que outros, mas porque certamente não votariam no candidato do juiz de paz. Então, forjar a qualificação era uma coisa importante. Então, eu chego a uma segunda conclusão. Por que era importante forjar uma segunda qualificação? Talvez esteja subjacente, né, naquela fala também, eu estou fazendo muita referência porque tem muita vinculação, porque a ideia de democracia, a fala de Christian, uma vez que essa plebe parecia se organizar para o voto, parecia requerer o voto, embora nós possamos definir que nós tenhamos uma cultura cívica súdita, que a cidadania tivesse sido construída de cima para baixo, isso não é suficiente para a compreensão realmente dos movimentos populares que estavam tomando conta, e esses populares a gente precisa qualificar. Eu trouxe aqui esse dos permanentes no Brasil. E a terceira conclusão, finalmente, é que era tão difícil que mesmo depois de qualificados os votantes, quer dizer, quase se tendo a certeza de quem eles iam eleger, ainda assim a corrupção das eleições não paravam aí. Eles continuavam, eles iam roubar a urna, impugnar a urna, coisas muito comuns, os tais dos fósforos votando em várias freguesias, a compra de votos, o uso das armas, tudo isso era muito comum, porque exatamente essas pessoas que estavam autorizadas a votar queriam votar e não eram facilmente domadas por essa camada dominante. E aí nós começamos a compreender o sentido da Lei Saraiva em excluir essa plebe, em excluir todas essas pessoas. E a questão agora era controlar, não é, a manifestação. Ter 1 milhão de votantes não era mais interessante para essa camada dominante. E aí nós caímos de 1 milhão de votantes, de 13% dessas pessoas para 1%. O Juizado de Paz representou esse primeiro momento democrático, mas ele também foi condenado e deixa, não é, seu poder foi sendo paulatinamente, como do eleitorado, né, ceifado ao longo de todo o 19, até virar uma figura, não é, decorativa quase. Enfim, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Passamos agora a palavra ao professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, desta grandiosa universidade, que fará também sua exposição, dispondo aí no tempo de 20 a 30 minutos, como quiser. Professor Sérgio Túlio, ilustre presidente dessa mesa, professora Adriana, representante da Universidade Federal do Espírito Santo, agradeço o convite que me foi feito, distinta assistência. Não poderia iniciar minha exposição sem antes registrar minha satisfação por ouvi-la, professora, e aprender conceitos tão interessantes sobre o período imperial e sobre o processo de
definição dos desígnios políticos do Brasil naquele período. Eu considero que é chegada a hora de nós revermos essa verdadeira obsessão que temos pela desconstrução da história política do Império Brasileiro, com uma visão muito preconceituosa, quando nós temos no país mais importante do mundo no século XIX, que era o Reino Unido, um processo de construção da cidadania política extremamente difícil e que só vai ser efetivamente concluído com a reforma eleitoral levada a cabo por Lord Beaconsfield, o primeiro-ministro Benjamin Disraeli, que consegue, ele, um conservador, alargar a base eleitoral naquele país. E isso na segunda metade do século XIX. Então, nós temos de observar o nosso processo de construção política de uma maneira, primeiro, mais empírica, e, portanto, o recurso aos dados empíricos é muito importante, abandonar um pouco essa construção da historiografia de uma maneira opiniática e destituída de dados empíricos, e uma outra que o distanciamento histórico já nos permite, que é a de nos desconectarmos de determinadas paixões políticas para examinar o quanto esse período foi rico e o quanto ele nos é absolutamente prenhe de lições históricas. Bem, tentarei, correspondendo às expectativas do ilustre amigo e presidente dessa mesa, ser breve na minha exposição. Ela tem por objeto também, em grande medida, o século XIX, e é a questão do nosso Código Comercial. Temos aqui 3 hipóteses de trabalho. A primeira é, por que um Código Comercial no século XIX e não um Código Civil? Tivemos quase 6 tentativas ao longo do século XIX de aprovação de um Código Civil e não conseguimos. Segunda hipótese que vamos tentar aqui trabalhar muito rapidamente. Qual a diferenciação específica do direito comercial para justificar um código autônomo? E isso, na verdade, esconde um problema maior, que é a ideia da unificação das obrigações e o grande debate surgido na Itália no século XIX. E a terceira hipótese diz respeito a algo que nos toca diretamente, que é esse projeto de reforma da nossa legislação com a tentativa de aprovação de um novo Código Comercial. As 2 primeiras hipóteses, portanto, se reconduzem a esse terceiro ponto que eu considero o mais relevante para o debate que hoje se trava no Congresso Nacional sobre esse aspecto. Portanto, comecemos pela primeira hipótese, que, na verdade, se apresentaria como um primeiro capítulo de uma exposição deste tema. Nós vamos ter a independência política do Brasil seguida de um processo que eu reputo, isso é muito interessante, um processo de construção de um texto constitucional extremamente rico. A Assembleia Constituinte do Império tem de ser examinado, seus anais são riquíssimos, os debates são reveladores de opções que até hoje se refletem na nossa realidade política, e em sequência esse processo é interrompido, tendo a Constituição de 1824 sido outorgada pelo imperador Dom Pedro I, mas seguida de uma consulta às câmaras de vereadores. O texto foi enviado para todos os diferentes rincões do país, foi submetido a uma espécie de votação por essas câmaras de vereadores, e esse texto entra em vigor. Sobressai do texto a necessidade de 2 codificações. O Código Criminal, porque era uma necessidade daquele novo império mostrar-se a civilização europeia como um império já devidamente iluminado pela visão garantista dos autores do final do século XIX, dentre eles o Marquês de Beccaria, com a colocação de princípios
que em todo o mundo ainda eram grandes novidades, como o princípio da legalidade, a ideia da não retroatividade das leis penais. Portanto, aquilo era um programa político para se apresentar ao exterior como um traço de civilização desse novo país. E, em paralelo, havia também o comando de que se aprovasse quanto antes um Código Civil, dada a sua relevância para a vida privada. E, mais ainda, dada a circunstância que não é desconhecida, de que os códigos civis ocupavam a centralidade do ordenamento jurídico na maior parte dos países do século XIX, dada a sua imanência na vida social. E eis que o Código Criminal do Império é aprovado, mas o Código Civil não logra êxito semelhante. Temos um projeto de Código Comercial aprovado em 1850. O que isso nos revela? Primeiro, há um elemento importantíssimo. A elaboração do Código Comercial de 1850 foi feita por juristas e não juristas. Houve uma intensa participação da classe mercantil do Império, mais especificamente da classe mercantil do Rio de Janeiro, tendo como um dos seus principais artífices Irineu Evangelista de Souza, o futuro barão de Mauá e depois visconde de Mauá, que teve ativa participação na redação do Código Comercial de 1850, inclusive em dispositivos da parte do Código relativa às quebras, que era o nome que se dava ao que hoje nós chamamos de falências naquele período, e por ironia do destino, um dos dispositivos que ele ajudou a redigir foi invocado contra ele quando ele pediu concordata e o tribunal negou, e ele teve de ir à bancarrota e negociar os seus débitos, e foi aí que a sua decadência chegou ao auge. É uma situação absolutamente paradoxal que a história nos revela pela sua curiosidade como algo muito interessante. Pois bem, esse Código Comercial foi elaborado por juristas e por representantes da classe mercantil brasileira. Portanto, revela um traço bastante peculiar e, ao meu ver, indicativo de sua durabilidade, porque foi feito por pessoas que conheciam o ofício jurídico e o ofício mercantil. Esse código também, paradoxalmente, apresentava princípios jurídicos como a boa-fé objetiva antes da codificação alemã de 1900, antes do desenvolvimento desses princípios pela aquilo que eu reputo a mais bela escola jurídica dos últimos 200 anos, que foi a escola dos pandectistas, liderada por Frederic Karl Freiherr von Savigny. Essa ideia de uma codificação principiológica como a de 1850, que permitia ao juiz, em determinados aspectos, uma maior liberdade de escolha nas suas decisões, era algo absolutamente impensável naquele momento histórico e é uma característica dessa codificação comercial de 1850. Recordo-me que em 1984, em um congresso internacional de direito privado na Bélgica, foi discutido com extremo denodo o problema da boa-fé objetiva. Em um dos encontros da Associação Henri Captain dos Amigos da Cultura Jurídica Francesa, que é a mais tradicional associação de direito privado da Europa, ao lado da Associação dos Professores de Direito Civil da Alemanha. E foi necessário que um jurista belga atribuísse ao Brasil a primazia no mundo ocidental pela introdução do princípio da boa-fé objetiva em uma codificação, aquilo que os alemães há muito tempo invocavam como um privilégio seu pela codificação de 1900. Portanto, é absolutamente singular tanto a qualidade dessa codificação quanto a razão de ela ter sido primaz em relação à codificação civil que nós só viríamos a ter no país em 1916, com vigência
em 1917, graças ao projeto do final do século XIX, elaborado pelo jurista cearense Clovis Bevilacqua. Muito bem, e por quê? Qual a razão disso? A historiografia jurídica brasileira se divide hoje em duas posições a respeito dessa razão. A primeira delas é baseada num discurso a respeito do qual eu tenho profundas reservas, que é um discurso que nós poderíamos dizer baseado numa teoria conspiratória, de uma melhor organização das forças burguesas, capazes de conseguir uma coesão política que permitiu a elaboração de um código comercial antes de um código civil, que por sua vez, pela complexidade das matérias envolvidas, pela interferência na estrutura da propriedade da família e da própria distribuição da riqueza pós-mortem, através do direito das sucessões, criaria embaraços tão profundos que não permitiria sua aprovação tão célere. Essa posição ela é colocada em paralelo a uma outra mais singela, a de que efetivamente houve uma sucessão de acasos bastante improváveis, como, por exemplo, a indicação de Augusto Teixeira de Freitas, patrono desta casa, para a elaboração do projeto, que ao final redundou em um esboço de quase 5.000 artigos e, por conta da sua complexidade e sua abrangência, esse projeto não acabou tendo sequência e findou com a rescisão do contrato pelo governo imperial, dada a impossibilidade de sua conclusão, até mesmo por questões ligadas ao comprometimento das funções psíquicas de Augusto Teixeira de Freitas no final de sua vida. E, portanto, haveria uma dicotomia entre questões que, reitero, de caráter conspiratório, de caráter tipicamente ligado a uma luta de classes, e outra, uma visão que poderíamos dizer até mais técnica, ligada às vicissitudes do processo de elaboração do Código Civil brasileiro. Eu tendo a caminhar para uma terceira visão deste instigante problema. Não é absolutamente desconhecida a força da classe mercantil brasileira. E nesse ponto, temos algo muito parecido com a história inglesa do século XIX, no campo político, da construção da liberdade política do povo inglês, e também o fato de que os ingleses foram denominados por dois tiranos, Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, de um povo de comerciantes, de quitandeiros. Eles chamavam os ingleses de maneira depreciativa de uma terra de quitandeiros, uma terra de pequenos burgueses, de vendedores de mascates. E os ingleses, evidentemente, que aceitaram essa posição detrimentosa como um grande elogio. E, de fato, o Brasil do século XIX era um país marcadamente conduzido, do ponto de vista econômico, por essa classe mercantil. Comerciantes de fumo, comerciantes de escravos, comerciantes de bens importados ou contrabandeados, em grande medida, né? Era um país que tinha essa classe mercantil muito coesa. Havia a classe dos lavradores, e de fato tem a ver com a ideia de lavrador, com a ideia de lavoura mesmo, então não havia uma grande distinção. Penso eu que a distinção vai estar aí nos títulos ligados à própria Guarda Nacional e à própria nobiliarquia brasileira, que era uma nobiliarquia por influxo do imperador Dom Pedro II, muito ligada a mérito e a questão de contribuições para o enriquecimento do país em diversos planos. Mas temos, portanto, essa característica que é inegável. E ela permitiu que a concentração dessa classe mercantil no Rio de Janeiro influenciasse profundamente esse modelo de código comercial. Mas há uma outra razão que eu reputo também muito importante. Teixeira de Freitas defendia a unificação das obrigações civis. Antes de Cesare Vivanti,
com a sua famosa conferência na Itália no século XIX, a quem atribuem a primazia da ideia da unificação das obrigações civis, ou seja, da desnecessidade de termos um direito comercial e um direito civil em paralelo para regular contratos comerciais e contratos civis diferentemente. Augusto Teixeira de Freitas, o nosso Teixeira de Freitas, já chega à conclusão da desnecessidade de dois regimes jurídicos para a contratação civil e comercial. E é nesse ponto que as divergências de Teixeira de Freitas com as comissões encarregadas pelo Ministério dos Negócios da Justiça, como era o nome clássico, vão aflorar, tendo em vista que havia um propósito de elaboração de um Código Comercial, e a ideia de Teixeira de Freitas faria com que nem um Código Comercial tivéssemos, muito menos um Código Civil, dado o estado em que se encontrava, em que a progressão do seu projeto naquele momento se encontrava. Muito bem. Então percebamos aí que a hipótese que eu defendo é bastante peculiar. É a de que, de fato, o direito de uma classe, e o direito comercial, ele rigorosamente, ele é um direito de uma classe. Ele é um direito de uma classe. Não há uma razão de caráter metafísico, não há uma razão de caráter ontológico, não há uma razão de caráter sociológico que justifique a criação de um direito para uma classe. E o direito comercial é o direito para uma classe. Da mesma maneira como o direito não civil era o direito para uma classe. Muitas pessoas, por exemplo, falam que o direito civil é um direito burguês, é um direito para os burgueses, e não é um direito para os pobres. Isso decorre de uma observação de uma fé, por um lado, e por outro até por desconhecimento da realidade do que vem a ser a palavra burguês. Não há uma correlação entre uma coisa e outra. A própria palavra utilizada pelos alemães no Código Civil de 1900, o Bürgerliches Gesetzbuch, ela significa a lei, a Gesetz, o livro da lei, o Buch, do burguês. Mas o burguês não é o burguês no sentido do indivíduo engenheirado. É o indivíduo que mora ao lado de um castelo. É o indivíduo que não é nobre. Ou seja, era um direito para todos, porque quem tinha um direito especial eram os nobres. Então não havia nada mais inclusivo, nada mais democrático e nada mais amplo do que essa ideia de um direito para os não nobres, que seriam toda a população. Então, nesse sentido, o direito comercial, ele sim nasceu como um direito para uma classe privilegiada dos não burgueses, os não cidadãos comerciantes. Então, nesse aspecto, a aprovação de um código comercial atende a uma lógica, sim, a uma lógica muito peculiar, mas que não é brasileira. Ela é uma lógica de todo o direito comercial. É uma lógica do direito comercial francês, alemão, espanhol. Onde quer que haja um código comercial, onde quer que haja um direito comercial, é a ideia de que uma classe especial de pessoas tem um direito especial. Assim como nós temos um direito para os trabalhadores nas suas relações empregatícias, assim como nós temos um direito para os consumidores nas relações de natureza negocial. Portanto, a ideia aí é outra, e esse é o segundo ponto onde eu quero chegar. Qual o fundamento de um direito especial? Para que esse direito especial? O que torna a classe dos comerciantes diferente a ponto de merecer um tratamento especial? E, evidentemente, a resposta eu já, de certo modo, já a dei. Não há fundamento para que haja isso. Há na verdade, nos dias correntes, não há mais sentido em se falar em direito de uma classe privilegiada de comerciantes. E a ideia do privilégio, volto a dizer, não se trata de uma ideia negativa.
Não é algo em que eles se coloquem como infensos a controles, nada disso. Não é uma visão preconceituosa, mas é porque de fato é para aquela classe de pessoas. E quem com ela vier a negociar se submeterá a essa legislação. Isso fica muito claro quando nós vamos ter a aplicação prática das ideias de Teixeira de Freitas, aqui ninguém dá crédito porque ele é brasileiro, e de Cesare Vivante, que merece todo o crédito para os estudiosos do direito privado ocidental, em 1942, através de uma legislação fascista, que é o Código Civil Italiano. O Código Civil Italiano nasce sobre a ideia da ideologia corporativista. Não há mais luta de classes, trabalhadores e empregadores e empresários, a palavra aí vai ser essa, agora não mais comerciantes, unem-se em comitês, em grupos, em corporações para resolver os seus conflitos. Nós tivemos até pouco tempo atrás um resquício disso, que eram juízes classistas da Justiça do Trabalho. Um representante dos empresários, um representante dos empregados. Era o resquício dessa ideia de Mussolini e do direito fascista dentro do nosso país. Muito influenciado pela CLT, também pelo modelo fascista. Pois bem, a grande questão aí é que esse direito especial dos comerciantes desaparece numa realidade do fascismo. Porque interessava ao fascismo controlar esse privilégio, entre aspas, da classe mercantil. Tanto é verdade que Adolf Hitler manda os juristas que na década de 30 vão segui-lo, grandes juristas, muitos dos quais nós estudamos hoje, como Karl Larens, por exemplo, que é muito citado por qualquer civilista hoje, era um nazista dos mais empedernidos. Agora na quarta edição da autobiografia do Hans Kelsen, nós estamos lançando agora, há um acréscimo que nós colocamos lá de todos os juristas da Universidade de Colônia que assinaram uma petição a Hitler pedindo que Kelsen continuasse na universidade como professor catedrático e não fosse demitido, como foi pela lei de exclusão do serviço público dos judeus quando Hitler assume o poder em 1933. O único que não assina vem a ser Carl Schmitt e apoiado por Karl Larens. Então esse preço histórico desses juristas tem que ser pago até hoje. Eu sempre faço muita questão disso. O próprio Hitler quis aprovar um novo Código Civil que acabava com o Código Comercial. Era o Código Civil do povo alemão. A ideia agora era de um novo nome para uma nova visão do direito privado. Muito bem. Portanto, a unificação das obrigações o ponto central que se justifica historicamente pelo fato de termos tido um Código Comercial em 1850 e não termos tido um Código Civil naquele período. E aproximo-me da conclusão no terceiro capítulo da minha exposição, como adiantei ao início. Estamos de volta com um projeto de Código Comercial. Há debate sobre a sua qualidade, há debate sobre a sua pertinência, há debate sobre a sua relevância para os dias atuais. Precisamos voltar os olhos para a história. E estudar história não é olhar o passado, é chamar o passado para dialogar conosco. É chamar os mortos para dialogar com os vivos. Em certa medida, é aquilo que os romanos, o professor Sérgio Túlio bem recorda, lembra pelo Tribunal dos Mortos, a ideia de um diálogo com as palavras que ecoam até a nossa época. A questão fundamental hoje, a respeito da ideia do novo Código Comercial, é essa. Precisamos ainda hoje de um direito de uma classe de pessoas que tem uma característica bastante peculiar, que é a sua força atrativa, a vis atrativa, porque o direito comercial tem uma característica muito interessante. Ele toca como Midas, tudo que ele tocava transformava em ouro. Tudo que toca o direito comercial transforma, acaba por transformar em algo mercantil. As relações se comercializam. Nós precisamos de um direito dessa natureza nos dias atuais.
ou o processo de unificação das obrigações, ditado pelo enfraquecimento político de uma classe mercantil, que foi o que efetivamente ocorreu, e pela percepção histórica de que há uma outra classe, que é a classe daqueles que consomem, e aí sobre isso daria uma outra palestra, porque há uma série de questões ligadas a enquadrar as pessoas numa categoria de consumidores, como se nós pudéssemos nos colocar diante de uma nova religiosidade em que os templos não são mais as igrejas, mas são os shopping centers, e em que nós não vamos cultuar uma nova deusa, que não é a justiça, mas a deusa do consumo, e, portanto, quem não consome não é gente, quem não é consumidor não pode ser aceito dentro de uma sociedade como a nossa. Seria um outro problema a tratar, mas, inequivocamente, com base na experiência histórica do século XIX, e, de certo modo, também um pouco da experiência do século XX, mais nos anos 30, 40 e 50, a conclusão a que eu chego é da desnecessidade de recriarmos, embora o Código Comercial esteja em vigor na parte do direito marítimo, de recriarmos um modelo de obrigações que, ao tempo em que eu era estudante de direito, era tripartido. A primeira coisa que um indivíduo tinha que fazer quando estudava uma obrigação privada era saber se ela era de direito civil, de direito comercial e de direito consumidor. Era uma tragédia, só por um detalhe, porque se fosse direito civil, o prazo para devolução de produtos com vício redibitório era de 15 dias, se fosse direito comercial era de 10 dias, e se fosse direito do consumidor, na maior parte dos casos, porque há variações conforme a natureza do bem ou do serviço, era de 30 dias. Então, só por isso já denota as desvantagens. Aí é o aspecto prático não pode nos conduzir na análise técnica, mas só esse elemento denota o quão artificial seria restaurarmos uma relação jurídica baseada na diferenciação única de uma classe especial de indivíduos. Agradeço imensamente a atenção de todos e passo a palavra ao presidente. Duas palestras maravilhosas nesse encontro, segundo seminário internacional de História do Direito. Realmente a Faculdade de Direito se sente engrandecida por tão grandes palestrantes que acrescentaram aos nossos conhecimentos os seus conhecimentos profundos. A professora Adriana, de História e Direito, e o professor Otávio Rodrigues. Então, efetivamente, eu gostei também da posição do professor Otávio, comungo com esta opinião, não há necessidade, não há que se editar um novel no Código Comercial, a experiência relatada no sentido de que, efetivamente, a unificação só traz benefício para todos, não há porquê ter um código que não um privilégio, mas com um arremedo de prerrogativas, né, para os comerciantes. Realmente não tem razão nenhuma. Isso foi um aspecto muito interessante da palestra, para que os alunos também reflitam, né? Mas os políticos gostam de mais uma lei, mais um código, né? Já se fala também Estatuto da Família. Para que o código, como bem o professor falou, não é necessidade nenhuma. A lei de família hoje está amplo, está bem unificado, bem apresentado no Código Civil de 2002, né, que agora está completando aí 10 anos, que vai entrar em vigor, que entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2003, vai completar 10 anos de vigência, né? Realmente a experiência demonstra a desnecessidade. Então, eu dou por encerrada a palestra de ambos professores. Não há tempo para perguntas, que tem mais 2 painéis. Os alunos que estão com o rosto tapado por causa do sol, podem chegar para frente, entrar e sair livremente. É só entrar e sair em silêncio, não precisa ficar na última fileira, apanhando o sol com vergonha de vir para frente. Vem para frente, a nossa faculdade é democrática, então não há razão de ficar aqui tapando o rosto, vem para cá para frente, entra e sai, basta fazer silêncio, né, e mudar de lugar. Então, agora eu vou passar para a mesa seguinte, professor Ronald Leocádio Vilela, meu companheiro, meu amigo, meu colega também de concurso aqui da UF, irá presidir a próxima mesa, e eu declaro encerrada esta mesa composta por 2 grandiosos professores. Um intervalo, né? Então vamos fazer um intervalo.
Muito obrigado.